Muito obrigado, André. Muito boa tarde a todos. Prazer em poder estar aqui com vocês mais um trimestre, podendo falar sobre o PIS, esclarecer dúvidas, atualizar vocês sobre o fundo e a performance dos ativos. Acho que é sempre muito importante a gente poder ter esse contato, né? Como o André mencionou, né? Não só através desse webcast, mas também através dos nossos e-mails, nossos contatos. Vocês também podem sempre estar bastante à vontade para fazer perguntas e, ou seja, trazer temas aqui relacionados ao investimento de vocês. Tá bom? Muito bem. O Marcelo Franco, vocês já conhecem também, vai me ajudar aqui na apresentação. Podemos já projetar a apresentação, por favor? E vou fazer a abertura e vou passar depois a palavra para o Marcelo. Vamos lá. Maravilha. Podemos ir direto para o sumário executivo? Muito bem, pessoal. Então, lembrando para vocês, né, esse fundo ele está totalmente alocado, né, o capital que foi levantado está totalmente alocado nas debêntures que nós provemos para o Grupo Care, para financiamento dos projetos eólicos, então, numa estrutura de dívida mezanino, como vocês conhecem, com mecanismos de dívida mesmo, né, ou seja, indexado à inflação, mecanismos contratuais, né, de proteção, com vários elementos que nós vamos lembrar para vocês aqui ao longo da apresentação e, obviamente, como a governança importante aqui para o nosso fundo relativamente a esses investimentos. Do ponto de vista dos ativos, tá? Fechando aqui o ano 2024, comparando o quarto trimestre de 24 com o quarto trimestre de 23, a gente começa a notar uma melhora no recurso eólico, nos ventos médios, acho que esse é um tema importante. Por outro lado, o setor elétrico brasileiro, não só esses projetos, mas todos os projetos, principalmente de renováveis, solar e eólicos, e principalmente localizados no Nordeste, estão sofrendo essas famosas restrições involuntárias, né? Que é o famoso curtailment, que nada mais é do que você ter o sistema não conseguir absorver sua energia, né? E, portanto, o operador do sistema pede para que os projetos desliguem a geração em determinados momentos para que evite sobrecarga. Tem algumas razões que originam isso, e o Marcelo vai explicar um pouco mais, mas esse foi o grande ofensor aqui da geração no quarto trimestre, ou seja, por conta disso, a geração do quarto trimestre de 24 foi menor que a do quarto trimestre de 23, e da mesma forma de 2024, do ano inteiro, menor do que o do ano de 2023. Não fosse o curtailment, o quarto TRI de 24 teria sido maior que o quarto TRI de 23 e o ano de 2024 teria sido maior que o de 2023. No caso do quarto TRI, 5%, e no caso do ano, 4%. Então, a boa notícia é o recurso eólico melhorando. A notícia que não é boa é o tema do curtailment, que todo o setor está passando, tem toda uma discussão acontecendo, depois a gente pode falar mais disso também, né? Para que tente se resolver esse assunto. Muito bem, sobre as distribuições do fundo, né? O fundo já distribuiu até hoje R$ 26,20, tá? Desde o início, então praticamente 200 milhões de reais distribuídos para os investidores, portanto, a gente está aqui agora, né, lembrando a vocês que em fevereiro foi pago 40 centavos por cota, o que cumpriu o guidance que a gente tinha dado no ano passado de 1,45 por cota no quarto ano do fundo, tá? Outro tema importante de lembrar para alguns de vocês, nós, enquanto gestores, não estamos cobrando taxa de gestão. A taxa de gestão está sendo diferida por conta da questão relacionada aos dividendos. Nós estamos diferindo a nossa taxa de gestão, portanto, não está sendo cobrada e será cobrada somente lá na frente nos eventos de liquidez esperados para o fundo, né? Que nós vamos lembrar aqui para vocês, tem alguns eventos de liquidez que deverão acontecer em 2027, 2028 e também um pouco mais para frente. E somente nesse momento que nós vamos cobrar a taxa de gestão. Então, isso mostra alinhamento do gestor com os investidores, tá? Por fim, a gente reafirma, né, o guidance que nós demos no ano passado referente às distribuições, né? Nós estamos agora fazendo distribuições semestrais,
esperado agora em agosto de 2025 uma distribuição de 50 centavos por cota e, portanto, uma distribuição total esperada de 2025 até 2027, variando aqui entre 18 e 28 reais por cota, que obviamente é bastante concentrado em 2027 por conta dos mecanismos de proteção que são existentes ali naquele ano. Então, é importante lembrar. Então, estamos reafirmando o guidance de distribuições que nós demos aqui no ano passado. Tá? Então, esse é o resumo, tá, do status do fundo e dos ativos. Obviamente, nós vamos passar com mais granularidade esses aspectos com vocês a partir do próximo slide. Então, portanto, Marcelo, por favor, é com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Eu estou conseguindo ver aqui que a gente está com um número bem expressivo de participantes. É sempre bom poder contar para vocês as atualizações aqui do fundo. Tá? Nessa página aqui, a gente só tem um breve resumo do que são os investimentos do portfólio do fundo. Tá? Então, o fundo investiu em 3 ativos eólicos localizados na região Nordeste, mais particularmente no estado do Ceará, que são 2 ativos, Serrote e Serra do Mato, e no estado do Rio Grande do Norte, onde fica o ativo de Afonso Bezerra. A capacidade instalada desses 3 projetos, em conjunto, é de 488 megawatts. Tá? Os ativos eles estão 100% operacionais e cada ativo está operando aí entre próximo de 3 a 4 anos. Tá? O PICE fez esses investimentos nesses 3 projetos de um instrumento de debênture mezanino que foram desembolsados lá no início do fundo de 2021. Tá? O saldo dessas debêntures hoje é de aproximadamente R$ 125 por cota. Tá? Sempre vale lembrar que as características desse instrumento de dívida têm elementos importantes para os investidores. Né? Primeiro, que o instrumento de dívida ele tem senioridade na estrutura de capital com relação ao investimento clássico em ações ou em equity. Né? O PICE ele tem recebimento prioritário de todos os fluxos de caixa do projeto em relação ao investimento clássico em equity ou em ações, né? E as debêntures mezanino do PICE têm retorno contratado. Tá? Então, o retorno da debênture ele é definido no contrato, na taxa de IPCA mais 7,5%, sendo esse o retorno bruto dos investimentos do portfólio do fundo. Tá? Essas debêntures contam com um pacote robusto de garantias e determinadas proteções, e o PICE também conta com uma governança bastante significativa nesses projetos. Né? Significa que qualquer tipo de mudança material que ocorra precisa ser aprovada pelo PICE como debenturista. O PICE também participa da gestão desses projetos com participação em conselho. Tá? Passando para a próxima página, eu queria aproveitar para contar um pouco de como é que foi a performance de geração agora no ano de 2024 e no quarto tri. Tá? Então, elaborando um pouco mais aqui nos comentários que o Marcelo fez no início da apresentação, no quarto tri de 2024, a geração ela foi 10% inferior à relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto que no consolidado de 2024, no ano inteiro, a geração foi 8% menor do que a geração ocorrida em 2023. Né? Isso ocorre basicamente devido ao efeito dos eventos de restrição de geração, ou curtailment, né? Mas quando a gente expurga esse efeito do curtailment, a geração no quarto TRI de 2024 teria sido 5% superior à geração do quarto TRI de 23 e no consolidado do ano teria sido 4% superior. Isso é muito decorrente da melhoria da disponibilidade de recurso eólico. Tá? Principalmente ali no segundo semestre do ano passado, a gente enxergou, os projetos enxergaram uma velocidade de vento bem mais positiva em relação ao que ocorreu no período de 2023, o que foi, de certa forma, benéfica para essa geração. Infelizmente, isso foi impactado pelos eventos de curtailments que fizeram com que a geração, de fato, acabasse sendo reduzida em 24 em relação a 23. Com relação aos outros aspectos do projeto, né, com relação à disponibilidade, seria basicamente a qualidade da operação técnica das máquinas, das turbinas, a gente teve uma boa disponibilidade ao longo de 2024, os 3 projetos atingiram uma disponibilidade média de 97% em 24, que está em linha com o esperado. Tá? Tipicamente, projetos dessa natureza vão ter uma disponibilidade variando entre 96% e 98%. Então, com relação à operação técnica e as turbinas estarem funcionando corretamente, a gente não tem visto nenhum tipo de problema significativo nesse sentido. Tá? Por fim, acho que vale também mencionar que os contratos de venda de energia desses projetos eles não contam com nenhum tipo de penalidade
ou necessidade de compra de energia obrigatória caso haja uma redução na geração de energia ou caso haja uma produção de energia abaixo do volume contratado. Tá? Os contratos de venda de energia desses projetos, eles têm características que envolvem os tomadores dessa energia, eles compram o percentual da energia que é gerada. Tá? Não existe nenhum tipo de penalidade caso a energia que foi gerada ela seja maior ou menor daquilo que está definido nos contratos de longo prazo. Na próxima página, a gente queria aproveitar para falar um pouco mais sobre o curtailment, né, que é um elemento importante que tem acontecido no setor elétrico brasileiro. Isso tem impactado os projetos investidos pelo PIS, mas tem impactado o setor elétrico também de maneira muito ampla. Tá? Eu acho que aqui as mensagens que a gente queria trazer para ajudar os nossos investidores a entenderem um pouco melhor esses eventos é lembrar que o que é o curtailment, né? Ele é basicamente um evento em que o parque ou os parques eles estão gerando energia, tá? Mas o operador nacional do sistema, ou ONS, ele solicita para que a geração seja interrompida, tá? E por que ele solicita para que essa geração seja interrompida? Existem três razões diferentes que podem causar esses eventos, tá? A primeira razão, tá, é o que a gente chama de razão de confiabilidade elétrica. Ela é aplicada basicamente para garantir que tem estabilidade no sistema e ela vai estar relacionada com a capacidade das linhas de transmissão em conseguir escoar aquela energia que está sendo produzida numa região e eventualmente sendo conduzida em outra. Tá? Esse, eu diria que é um dos principais fatores hoje no sistema elétrico brasileiro que tem causado os eventos de curtailment. Isso está muito relacionado com o fato que existe bastante geração de energia renovável concentrada na região Nordeste, mas algumas linhas de transmissão não entraram em operação dentro da data que era esperada e é como se a gente tivesse um gargalo na capacidade de transmissão. Tá? Então, esse é a primeira fator que causa curtailment. O segundo fator é o que a gente chama de razão por restrição energética. Tá? Esse fator é o seguinte: você tem geração de energia elétrica num ponto de geração, você pode até ter a capacidade de transportar esses elétrons, transportar essa energia elétrica para a região onde essa energia vai ser consumida, só que aonde ela vai ser consumida não tem demanda. Tá? Esses eventos eles têm ocorrido numa escala talvez um pouco menor para o sistema elétrico como um todo, tá? E é mais comum acontecer, por exemplo, no final de semana, né, em que a carga de energia elétrica do sistema é um pouco mais baixa. Tá? Então, nesses momentos, pode também acontecer que o operador nacional do sistema peça para que a produção de energia seja restrita ou reduzida pelos geradores, porque não existe uma demanda na outra ponta. Tá? E aí existe uma terceira razão, que é a razão da indisponibilidade externa. Tá? A indisponibilidade externa ela está relacionada também com as linhas de transmissão, mas ela está relacionada com algum tipo de evento de indisponibilidade da linha de transmissão. Por exemplo, quando você precisa desligar uma subestação para fazer manutenção, seja porque teve algum problema ou não, tá? Essa também é um tipo de evento que pode causar o curtailment, que costuma ser um pouco menos relevante, tá? A gente tem visto menos eventos de curtailment por conta da disponibilidade externa, mas ela pode acontecer também. Tá? Quando a gente olha agora para os ativos investidos do PIS, né, então existe aqui uma diferença entre as razões que estão causando o curtailment entre os ativos do Ceará e do Rio Grande do Norte. Tá? A gente viu no Ceará, no início do ano, a gente viu muito curtailment por conta da restrição energética, mas aí no final do ano a gente viu uma redução bem grande de restrição de confiabilidade elétrica e agora a gente tem visto uma maioria do curtailment sendo causado por restrição energética. Tá? Então, ao longo do ano de 24, no consolidado, 60% do curtailment foi causado pela restrição energética, 34% por conta da confiabilidade elétrica. Tá? Já no projeto do Rio Grande do Norte, que é o projeto de Afonso Bezerra, é o contrário. Tá? A maior parte dos eventos de curtailment tem sido causado por confiabilidade elétrica, que é basicamente a restrição do sistema de transmissão em conseguir escoar aquela energia que está sendo produzida. Tem tido um volume bem menor de curtailment por conta de restrição energética ou de disponibilidade externa.
tá? É, e um dos pontos também que vale a pena destacar com relação a isso, principalmente no caso do Ceará, é que teve uma redução já no curtailment, principalmente no terceiro trimestre, muito por conta da entrada em operação de novos ativos de transmissão, das linhas de transmissão, principalmente a linha de Pacatuá, Jaguaruana 2, que ela conecta a região Ceará do Rio Grande do Norte, ela passou a entrar em operação em outubro, né? E o próprio operador do sistema elétrico ele também mudou um pouco a maneira como eles definiam o curtailment, o que aliviou um pouco o efeito do curtailment nos projetos do Ceará, então é por isso que a gente viu um pouco menos de confiabilidade elétrica. Tá? Isso reduziu bastante o curtailment no Ceará. No Rio Grande do Norte, a gente ainda está vendo uma magnitude de curtailment bem maior proporcionalmente do que a gente tem visto no projeto do Ceará. A gente imagina que, conforme novas linhas de transmissão que estão sendo contratadas entrem em operação, né, isso também tende a aliviar o efeito do curtailment por conta de confiabilidade elétrica também no Rio Grande do Norte, né, que hoje é a maior parte dos eventos de curtailment. Tá? Um pouco dessa forma aqui que a gente enxerga que o curtailment, de maneira geral, ele tende a ser um efeito que a magnitude dele acaba sendo temporária, né? O mercado imagina, o setor elétrico imagina que deve ter uma queda de curtailment mais no longo prazo, né? Mas a gente ainda assim tem visto esses eventos acontecendo, a gente não imagina que no curtíssimo prazo vai ter uma redução muito abrupta, mas a gente já tem visto melhora nos últimos trimestres para cá. Tá? Eu acho que isso é Passando. importante mencionar também, né? Acho que para quem já está mais tempo investindo no setor elétrico, esse tema do curtailment é um tema novo, é um tema que tem sido, que tem acontecido e afetado os projetos, né, do Nordeste do Brasil substancialmente ao longo dos últimos 2 anos, né? Voltando 5, 10 anos para trás, não era um problema, né? O excedente de geração renovável intermitente foi que gerou este problema e, obviamente, a concentração disso no Nordeste, porque hoje você tem excesso de energia sendo gerada no Nordeste em comparação ao consumo do Nordeste. Então, também tem essa dinâmica e, obviamente, tem as restrições elétricas, tudo que o Marcelo mencionou. Então, por conta disso, tem inclusive o assunto já foi judicializado. Vários geradores entraram, né, na justiça para discutir, né, de quem é essa conta, quem deveria pagar essa conta. Né? Hoje, quem está pagando é o gerador, que desliga, pede receita. Tem toda uma discussão, né, por o sistema não estar, né, como aqui, a confiabilidade elétrica, indisponibilidade do sistema, etc. Então, quem deveria pagar essa conta? A discussão vai demorar tempo, mas tem aqui, inclusive, cenários onde os projetos serão reembolsados, né, ou podem ser reembolsados, se não totalmente, parcialmente, sobre esse aspecto. A ver como essa discussão vai acontecer ao longo aí dos próximos anos. Acho que é importante mencionar isso também. Tá ótimo. Vamos passar para a próxima página agora, em que a gente tenta trazer aqui um pouco da atualização do resultado financeiro de 2024, né? Então, agora que os 3 projetos investidos, eles terminaram o seu processo de produção de demonstrações financeiras que foram auditadas, né? Então, agora a gente consegue trazer aqui uma visão do que foi o resultado do ano, tá? Então, sim, uma mensagem que é importante para a gente trazer para vocês é que, apesar de que a geração de energia tenha sido abaixo do que a gente gostaria, que foi um pouco do que a gente discorreu ao longo aqui das últimas 2 páginas, né? Os projetos eles apresentaram sim resultados financeiros consistentes e com crescimento com relação ao ano de 2023, tá? Então, na linha de receita líquida, teve um aumento de 18% na receita em 2024, tá? Principalmente decorrente do aumento no preço de energia vendida, né? Então, apesar da gente ter tido uma queda na geração de energia produzida, teve sim aumento de receita. Tá? E esse aumento de receita ele ocorre basicamente por 2 fatores que estão relacionados ao preço de energia. O primeiro é que mais ou menos uns 90% da energia produzida por esses projetos é vendida nos contratos de longo prazo. Esses contratos de longo prazo eles têm reajustes anuais do preço desses contratos, são reajustados pela inflação. Então, ali por si só, você já tem um aumento de preço já contratado. Tá? O restante, que é mais ou menos uns 10% da energia produzida pelos parques, ela é vendida no mercado de curto prazo. Tá? E aí, particularmente no segundo semestre do ano passado, teve um aumento muito significativo,
no preço de energia no mercado de curto prazo, e essa energiazinha dos 10% que foram liquidadas, né, que foram vendidas no mercado de curto prazo, elas comandaram um preço super atrativo, o que proporcionou aqui um aumento significativo de receita. Tá? Na linha do EBITDA, né, que é uma proxy aqui, talvez da geração do fluxo de caixa, a gente viu também um crescimento de 18% ao longo de 2024, muito em linha com o próprio aumento de receita, né, esses ativos são ativos que eles têm uma alavancagem operacional bem interessante, né, no sentido de que o custo ele acaba sendo quase que fixo ali, ele tende a crescer um pouco mais com a inflação, então isso provoca um aumento de EBITDA muito em linha com o aumento da receita também, tá? E teve também crescimento no fluxo de caixa operacional, tá? Esse aqui é o fluxo de caixa operacional ajustado, né? Ele é o fluxo de caixa que ele está disponível para fazer o serviço da dívida, tanto da dívida sênior dos projetos, do financiamento de longo prazo com o BNB, quanto da dívida das debêntures mezaninos detida pelo PIS. Tá? Então, vale reforçar aqui que, apesar dessa discussão toda que a gente tem tido de curtailment, de geração, né, quando a gente vai olhar aqui para a parte financeira dos ativos, a maioria dos indicadores aqui de receita de geração de caixa foram positivos em 2024 em relação a 2023, com um crescimento aí de 2 dígitos, de 12 a 18%. Tá? Com relação ao endividamento, houve uma amortização da dívida sênior do contrato de longo prazo com o BNB, conforme previsto. Então, teve uma redução aí de aproximadamente 44 milhões de reais do saldo da dívida do BNB, e a debênture do PIS, né, o PIS recebeu de amortizações 19 milhões de reais dos projetos ao longo do ano de 2024, e teve uma parcela de juros aí de um pouco mais de 100 milhões de reais, que foi juros que foi incorporado ao principal. Tá? Então, é um juro que o PIS ele não recebeu em caixa, então ele se incorpora ao principal da dívida, e o PIS ele tem isso a receber ao longo dos próximos anos. Tá? É, passando um pouco para a próxima página agora, para a página 7, a gente queria só dar mais algumas atualizações com relação aos demais contratos aqui, que são materiais e relevantes para esse projeto, tá? O primeiro deles é que o contrato de OIM continua sendo cumprido conforme esperado. A Vestas, que é a fornecedora das turbinas e também a provedora de serviços de operação e manutenção, continua cumprindo com os seus índices operacionais de disponibilidade em linha com as metas contratuais. Então, a gente tem visto o contrato de OIM sendo cumprido conforme normal. A dívida CN com o BNB continua sendo servida conforme esperado, com pagamento normal de juros e amortização em linha com o que está contratado. Tá? A debênture mezanino do PIS, ela continua sendo servida com os eventos de cash sweep, né? A gente recebeu 19 milhões de reais no ano passado, é menos do que a gente gostaria, mas o PIS tem recebido, sim, fluxo de caixa desses projetos. Tá? E hoje, nesse momento, não existe nenhum evento de inadimplemento em nenhum dos contratos materiais. Tá? É, passando um pouco aqui para a próxima página, a gente queria só reforçar um pouco e relembrar aqui os nossos investidores com relação aos principais mecanismos de proteção que o PIS conta nesse investimento nos 3 projetos eólicos. Tá? Então, acho que é importante destacar que o instrumento de investimento que o PIS faz possui elementos contratuais que mitigam riscos para os seus investidores, né? Principalmente quando a gente compara esse investimento ao investimento típico de equity em projetos. Tá? Porque o PIS conta com um pacote robusto de garantias no contexto desse investimento. Tá? A gente conta com garantia real dos projetos, com alienação fiduciária das ações, tem cessão fiduciária de direitos creditórios, existem obrigação solidária da Quer Brasil em determinadas condições desses contratos, existem garantias cruzadas entre esses ativos, né? E o PIS ele também tem uma opção de venda dessas debêntures contra a Quer Brasil, que é a acionista dos 3 projetos. Tá? Então, aqui o que vale destacar, um dos pontos interessantes é que existe uma apreciação do valor patrimonial do fundo, né? Porque existe uma apreciação também do valor patrimonial do saldo das debêntures, dado que o juro dessas debêntures ele é sempre incorporado ao principal na medida que se o juro não for amortizado regularmente. Tá? Então,
se existe uma distribuição de fluxo de caixa para os investidores que é menor do que o juro que está contratado dessas debêntures, que é o caso que está acontecendo nos últimos 2 anos, não significa que esse juro se perde, não significa que essa rentabilidade ela se perde, ela só se incorpora ao principal para ela ser recebida no futuro. Tá? E, além disso, existem também eventos de liquidez que estão contratados e que são bem importantes para acontecer nos próximos anos. Né? Então, o primeiro deles, ele ocorre em 2027, que é uma amortização contratada e obrigatória, tá? Que ela acontece em junho de 2027 e que ela precisa ser paga ou pelos projetos ou pelos acionistas, em que a gente espera receber de 15 a 20 reais por cota. Tá? Essa é uma amortização que ela não depende de cash sweep, ela não depende do fluxo de caixa dos projetos. Tá? Ela precisa ser feita, seja pelos próprios projetos ou pelo próprio acionista que vai ter a obrigação de fazer esse pagamento. Então, a gente espera receber um volume relevante com relação a essa amortização no meio de 2027. Tá? Além disso, o PIS também conta uma opção de venda antecipada dessas debêntures pelo valor do saldo acumulado. Tá? E da mesma maneira que o PIS tem uma opção de fazer a venda dessas debêntures, a Care Brasil tem a obrigação de recomprar essas debêntures de volta pelo valor de face dessas debêntures. Tá? Quando que essa opção ela pode acontecer? Ela pode acontecer entre 2028 e entre 2032, a depender de como as distribuições desses projetos são feitas para o PIS, na medida que, se os projetos não fazem o número mínimo de distribuições para o PIS passa a ter o direito dessa opção antecipada de venda. Tá? A gente imagina que existe a possibilidade, sim, do PIS ter o direito de fazer essa opção de venda já em 2028, a confirmar, não é líquido e certo ainda, mas a gente acredita que essa possibilidade ela é bastante razoável. Tá? E em 2036 existe uma opção de venda que ela é incondicional. Independentemente do que acontecer com os projetos ou não, o PIS tem a discrecionalidade e o direito de vender essas debêntures de volta para a Care. A Care tem a obrigação de comprar essas debêntures pelo valor de face, que é o saldo das debêntures. Tá? Então, a gente gosta sempre de reforçar esses pontos, né? Porque dado que esse é um investimento que ele é feito com características de equity, mas ele tem proteções muito específicas aqui de instrumento de renda fixa, o que mitiga uma série de riscos aqui para os nossos investidores. Passando um pouco para a próxima página, né, dado que a gente deu esse contexto de que são as proteções, o que são os principais eventos que a gente tem para esperar do PIS para os próximos anos, tá? Tanto no curto, no médio e no longo prazo. Tá? Então, nos próximos 2 anos, o fundo deve continuar fazendo as suas distribuições semestrais, tá? Em linha com as projeções que a gente vem feito. A gente está tentando ser bastante conservador com essas projeções. E ao longo dos próximos 2 anos, o PIS deve distribuir aí entre R$ 2,50 a R$ 6 por cota no agregado. Tá? Em 2027 tem uma distribuição bem relevante para acontecer, né? Que ela está muito relacionada com essa amortização obrigatória que eu mencionei no slide anterior, que ela pode variar de 15 a 20 reais por cota. Tá? Entre 2028 e 2032 tem potencialmente uma distribuição muito significativa para ser feita para os investidores, né? Que ela está relacionada com a opção de venda condicional das debêntures que o PIS detém, né? Na medida que essas opções de venda elas passam a ser exercíveis e a gente deve ter mais visibilidade disso ao longo dos próximos 12, 18 meses, o PIS ele vai ter direito de vender essas debêntures e distribuir esse montante de volta para os investidores. Isso pode representar de 50 a 70 reais por cota, a depender de quais projetos tiverem o direito de venda exercível. Tá? Isso deve acontecer a partir de 2028. E, por fim, tem o saldo final das debêntures, né, que o PIS pode ter o direito também de fazer essa saída antecipada, né? Essa saída antecipada ela vai representar mais de 100 reais por cota. Tá? Então, a lógica aqui é que ao longo dos próximos 10 a 11 anos, né, quando a gente soma todos esses fluxos, o PIS ele tem a distribuir para os investidores mais de 200 reais por cota, tá? Sendo que hoje a cota do fundo ela está negociada a algo próximo de 36, 37 reais, né? Então tem ainda muito fluxo de caixa, tem ainda muita rentabilidade para ser distribuída para os investidores no contexto desses eventos que estão para vir. Tá?
Aí na próxima página, mais especificamente, a gente tem um pouco mais de detalhe com relação às distribuições dos próximos 3 anos, tá? E aqui já seria mais a nossa expectativa mais de médio prazo, tá? Então, a gente está iniciando agora o quinto ano do fundo, tá? Do ponto de vista do ano fiscal, ele se iniciou em março de 2025 e termina em fevereiro de 2026, tá? Então, para esse quinto ano do fundo, o PIS espera distribuir algo entre R$ 1 e R$ 3 por cota, tá? A próxima distribuição do fundo vai ser em agosto de 2025. A expectativa é distribuir 50 centavos por cota, tá? Essa distribuição ela é anunciada no último dia útil de agosto, né? E os investidores recebem esse montante da distribuição 5 dias úteis depois do anúncio. Tá? Para 2026, a gente mantém a nossa expectativa de distribuição de R$ 1,50 a R$ 3 por cota. E, por fim, com relação a 2027, a expectativa total de distribuição é de 16 a 22. O que tem dentro desse 16 a 22? É basicamente aquela distribuição de 15 a 20 que nós mencionamos na página anterior, que é a amortização obrigatória, e mais um fluxo de caixa adicional dos projetos, né, que pode ser de R$ 1 a R$ 2 por cota. Tá? Então, dessa forma, quando a gente olha para os próximos 3 anos de maneira agregada, né, o PIS deve fazer distribuições bem significativas para os investidores, né, que soma aí entre R$ 18,50 e R$ 28, ou na média desses 3 anos aí dá entre R$ 6 e R$ 9 por cota para esse período aí, para os próximos 3 anos fiscais do fundo, começando em março de 25, terminando em fevereiro de 28. Tá? Continuando aqui na próxima página, a gente tentando indicar um pouco aqui do que é o retorno esperado para os investidores do PIS. Então, aqui a gente traz uma análise de sensibilidade a diferentes valores de cota, variando aqui de R$ 30 por cota até R$ 50 por cota, lembrando que a cota está negociando agora próximo de 35 a 37, né? Então, para o investidor que compra uma cota do PIS hoje, agora na database de abril, né, o retorno esperado para o valor de cota de agora pode variar aí de mais de 26%, né, a depender de quanto for a cota. Se for, por exemplo, a R$ 50 por cota, esse retorno ele varia de 15 a 17. Tá? O que acontece aqui nessa análise de sensibilidade da tabela do canto superior esquerdo da página, né, é que se a geração ela for em linha com o esperado do P50, esse retorno ele tende a ser um pouquinho mais alto, né, porque as distribuições elas acontecem de maneira mais acelerada. Se a geração ela vai começando a ficar um pouco mais conservadora, né, a gente roda aqui, por exemplo, no caso do P90, aí esse retorno ele tende a ser um pouquinho menor, porque basicamente a gente tem um certo aumento de duration aqui. E para o investidor que ele está comprando uma cota com um valor muito abaixo do valor patrimonial dela, é óbvio que quanto mais rápido esse fluxo é recebido, maior será o retorno, né? Porque se você tem um determinado aumento de duration ali, esse aumento do duration ele é, vamos dizer assim, ele é rentabilizado a IPCA mais 7,5 e não a IPCA mais 20 ou mais, que é hoje o retorno implícito para o investidor que compra uma cota do PIS no mercado secundário. Já para os investidores do IPO, não. Né, como essa aquisição ela foi feita já no valor patrimonial desde o início do fundo, né, independentemente da geração, né, o retorno esperado para os investidores tende a ser de IPCA mais 6, né, que é basicamente o IPCA mais 7,5 do retorno bruto, em que as debêntures do PIS elas estão contratadas para receber, menos as taxas e os custos que o fundo ocorre ao longo desse período. Tá? Por fim, passando para a próxima página aqui, eu acho que para a gente terminar, como a gente costuma trazer aqui, né, a gente gosta de comparar aqui um pouco a rentabilidade do PIS com os benchmarks de mercado, né? Então, hoje, a NTNB equivalente aqui ao PIS, que seria a NTNB 35, né? Hoje ela está negociando algo como IPCA mais 7,5 bruto. Se a gente tira o imposto, né, o imposto de renda sobre a rentabilidade da NTNB e torna ela numa taxa líquida, como se ela fosse já líquida de imposto, e ser comparável com a rentabilidade dos demais produtos, estamos falando de uma taxa líquida de IPCA mais 6,4 para a NTNB, né? Enquanto as debêntures de infraestrutura hoje estão comandando um retorno de IPCA mais 8, a média dos FIINFRAs, né, que são os fundos que carregam debêntures de infraestrutura, está comandando um retorno de IPCA mais 11,9, os FIPs e ES de energia comandando uma média de retorno de IPCA mais 12,9, enquanto o PIS está comandando um retorno de
IPCA mais 22,4, né? Ainda tem um prêmio bastante significativo do PIS contra todos os benchmarks de referência de mercado, tá? Dito isso, acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos que eu queria trazer aqui. Eu vou passar de volta aqui para o Marcelo para considerações finais, né? E eu vi que já tem algumas perguntas aqui que nós recebemos no chat, a gente pode endereçá-las na sequência. Muito bem, Marcelo, obrigado. Bom, pessoal, então já já passamos aqui para as perguntas, então só fechando aqui, né, a nossa apresentação. Estou lembrando para vocês, né? Nós estamos numa estrutura de dívida, né? A gente ainda vê pessoas com essa dúvida, né? Nós não investimos em equity nos ativos, temos uma estrutura de dívida que tem mecanismos de proteção e que, portanto, na nossa visão, tem um retorno contratado para este projeto. Como é uma dívida com o famoso cash sweep, que é lá a varredura de caixa, ela depende de um excesso de caixa para além do serviço da dívida sênior, que é o BNB, para que a gente consiga pagar os dividendos. Como isso foi reduzido, né, a performance não foi tão, como esperada, a gente reduziu, né, os dividendos, tem pago agora semestralmente, num volume menor que a gente esperava, mas, obviamente, nós contamos aqui com toda a estrutura contratual e com as proteções contratuais que nós temos aqui para cobrar toda essa dívida, inclusive os juros, né? É assim que nós estamos posicionando, né? Não tem nenhuma mudança na nossa visão com relação ao crédito da Care, apesar dos projetos não estarem performantes, então, portanto, a gente costuma e sempre posicionar para vocês que, como credores, a gente entende que teremos sim um retorno contratado à medida que os mecanismos de proteção são executados ao longo da vida dessa dívida, né? E, portanto, nós esperamos que no longo prazo o retorno se mantenha, conforme projetado lá no início. De novo, a redução que foi feita no dividendo tem a ver com a performance dos ativos, né? Como vocês viram e passamos aqui no detalhe, né? Os ativos estão performando abaixo do que se esperava, mas começam a vir algumas visões melhores, como, por exemplo, do recurso eólico, né? O curtailment é um tema específico que está acontecendo com todo mundo. A gente espera que, ao longo do tempo, este aspecto, ou esse item, seja resolvido, né? E, portanto, melhore um pouco a nossa condição. E, por conta de tudo isso, né, a gente está mantendo aqui os nossos guidance, né, de distribuições. Fizemos a distribuição de 40 centavos por cota em 25 e faremos agora uma distribuição de 50 centavos por cota em agosto de 2025. Lembrando que né, a gente mantém o guidance lá de 18 a 28 reais por cota ao longo dos próximos anos, com uma concentração em 27. Né? Como o Marcelo já mencionou, existe uma amortização antecipada contratada para 2027, num volume bastante importante aqui para a gente, que pode ser aqui de 15 a 20 reais por cota, que é o que a gente espera, né? Então, por isso, né, nessa estrutura aqui, a gente reafirma que a gente espera, no nosso melhor conhecimento, que o retorno contratado seja obtido ao longo da vida do fundo, tá bom? Muito bem, com isso, acho que a gente pode passar aqui para as perguntas. Marcelo já deve estar dando uma olhada aí na lista. Marcelo, você quer já ir pegando alguma delas? Depois eu vou te ajudando aqui. Tá bom. Tem uma pergunta aqui com relação à redução dos dividendos, que eu acho que essa foi endereçada aqui, Marcelo. Acho que tem uma outra pergunta aqui, que é se a parcela do empréstimo do BNB está sendo paga em dia. A gente colocou isso, acho que foi na página 6 ou 7 do documento. Sim, o contrato do BNB continua sendo pago em dia, tanto o juro quanto a amortização. Tá? Aí tem uma segunda dúvida aqui, que é os empréstimos foram realizados para as SPEs de cada empreendimento, né? E quais as proteções que existem em relação ao potencial RJ de uma ou mais SPEs, o que acontece num cenário como esse. Tá? Então, acho que aqui vale a pena, talvez, a gente investir aqui um minutinho para explicar como é que é a estrutura contratual e a estrutura societária desses projetos como um todo. Tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, são três camadas. Tá? A gente tem uma primeira camada, que é a camada lá de baixo, que são as SPEs de cada um dos projetos. Tá? Então, no caso do Serrote, a gente vai ter Serrote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso de Serra do Mato, vai ter Serra do Mato 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e no caso de Afonso Bezerra vai ter lá, o nome das espécies são outros, né? Bem Afonso Bezerra, Açu, Angicos, tem alguns outros nomes diferentes, mas tem lá outras 4, 5, 6 espécies, tá? Essas SPS, elas são as SPS aonde o BNB fica, tá? Então, cada uma dessas SPS tomou um financiamentozinho diretamente com o BNB, tá? Então, são múltiplas tranches ali do BNB, então é ali onde o BNB fica. Aí, como é que funciona o modelo societário? Depois a gente sobe mais um nível, é o seguinte, a gente tem três entidades, tá? São três holdings, que a gente poderia chamar de SPE também, pelo argumento aqui, em que a subholding de serrote detém todas as espécies de serrote. Serra do Mato detém todas de Serra do Mato e Afonso Bezerra detém todas as de Afonso Bezerra. Aí a debênture do PIS, ela fica ali, tá? Ela fica nessas três subholdings, tá bom? E essas três subholdings, por sua vez, ela é detida pela Chiar Brasil, tá? Que é acionista dos três projetos e que tem também outros projetos, tá? Tem projeto solar deles em operação, tem várias outras coisas que eles estão fazendo aqui no Brasil, tá? Então, essa que é a estrutura, tá? Então, a camada que tem são as pezinhas separadas com o BNB, depois é a gente. Aí, vamos lá. O que que acontece se a gente tem, por exemplo, uma RJ nessas SPEs, né? Sim, no primeiro momento eu diria o seguinte, a gente não está vendo nenhum tipo de RJ ou de default, principalmente quando a gente olha por andar de baixo, tá? Que são as várias SPS ali onde fica o BNB, tá? Os contratos continuam sendo cumpridos, a dívida está sendo serviço, os projetos estão, de fato, gerando caixa para isso, tá? É, é, o que vale a pena a gente debater aqui seria o seguinte: olha, a gente tem um montante a receber, por exemplo, lá em 2027, né, em que ou os projetos ou a Care Brasil são obrigadas a fazer, por exemplo, uma amortização obrigatória, né, e nesse cenário, se acontecer um evento de não pagamento das obrigações que o PIS tem a receber, aí a gente vai entrar no modo de execução das nossas garantias, né? E aí o que que acontece? Como como o PIS tem garantia real, né, contra as SPS embaixo, contra a subholding e os ativos que estão logo embaixo, nesse cenário, vamos supor que o projeto de Serrote teve um evento de default, aquele projeto, mesmo que ele entre numa recuperação judicial, o nosso crédito ele sai fora, de certa forma, do contexto da recuperação judicial, porque a gente tem a garantia real, né, por conta da eleição fiduciária das ações. Então, as SPS que estão logo embaixo, que tem o BNB lá também, mas o PIS tem direito a receber essas SPS, tá? A gente não precisa ir lá e brigar eventualmente com outros credores nesse sentido. Aí, basicamente, a queda desaparece e fica lá o PIS sendo detentor, por exemplo, do projeto de Serrote, ou do projeto de Serra do Mato, ou do projeto de Afonso Bezerra. Na prática, de certa forma, é isso que acaba acontecendo. Além disso, tá, numa camada adicional de colateral, se por qualquer motivo a Care Brasil também não compre com as suas obrigações, né? Além do PIS poder ter essa garantia do próprio projeto, você tem um recurso contra a Care Brasil também, que tem outros ativos, outros projetos, e que eles vão ser obrigados a eventualmente a se desfazer desses ativos para fazer o pagamento para o PIS, tá? Então, um pouco dessa forma aqui, de maneira resumida, que funciona o contexto das garantias e esse cenário aqui, que é um cenário de estresse, tá? Eu tentei descrever aqui o que pode acontecer, tá? Mas por enquanto a gente vê isso como um cenário hipotético, tá? Todos os contratos estão sendo cumpridos, não tem nenhum tipo de descumprimento que ensejaria numa situação draconiana e drástica como essa, tá? A nossa visão aqui, a gente está sempre muito perto dos projetos, dentro da governança que a gente tem, muito perto do pessoal, tanto da Care Brasil quanto da Care na França, né? Que é o dono da Care Brasil, e a discussão que a gente tem com eles é de que os contratos vão ser honrados, tá? Não estamos vendo nenhum tipo de discordância entre todos os stakeholders, né, todas as partes que estão envolvidas no projeto. Por enquanto, está todo mundo alinhado nesse sentido.
Por fim, acho que tem uma outra pergunta aqui, também um pouco dessa variação, né, que seria no cenário atual, se o fluxo de caixa previsto dos empreendimentos comporta o serviço das dívidas, ou se já é esperado que a Care tenha que aportar algum tipo de recurso, considerando o cronograma de amortização e juros previstos, tá? A nossa visão aqui é o seguinte, é, a gente trabalha aqui, de certa forma, com cenários, tá? A nossa visão é que, a depender de como continuar o cenário de geração, se houver uma deterioração ainda adicional da geração desses projetos, ou se não necessária, e se não houver uma melhora nesses eventos de curtailment, não no curto prazo, mas mais no longo prazo, pode existir sim a necessidade de que haja um aporte de recurso da Care Brasil para honrar com os pagamentos que precisam ser feitos, por exemplo, o pagamento de 2027. Tá, o pagamento de 2027 é um pagamento bastante volumoso e a gente imagina assim que pode haver necessidade de aporte de recursos para o lado da Care Brasil. Acho que vale destacar que a Care, tanto no Brasil quanto na França, é uma empresa bastante séria, que está bastante comprometida com os investimentos que eles fizeram. Tá? Que a Brasil investiu quase 2 bilhões de reais do Brasil nos últimos anos, entre esses projetos e outros projetos que eles investiram. Né? A Care na França, né, opera em uma série de jurisdições, eles têm projetos em vários países na Europa, além dos projetos do Brasil, e hoje o Brasil representa a maior operação deles no mundo. Tá? Então, a gente tem aqui uma relação bastante construtiva com eles, né? E a discussão que a gente tem com eles, todo mundo sempre reconhece que tem esse montante a ser pago, né? E no nosso acompanhamento e monitoramento do projeto junto com eles, existe sim uma ciência total de que, se houver necessidade de aporte de recursos, né, a CARE vai precisar fazê-lo. Tá? É óbvio que esse evento ainda está para acontecer, né? Ainda tem muita coisa para acontecer até lá, né? São quase 2 anos e meio aí, ou um pouquinho mais de 2 anos, né? Mas por enquanto a gente não vê aqui um risco de não cumprimento das obrigações contratuais por parte da Care, tá? É óbvio que esse momento ainda vai chegar até essas coisas se materializarem, né? Não é algo que a gente pode dar uma garantia para os nossos investidores, mas a gente vê sim uma convicção bem positiva de que o PIS deve sim receber esses montantes que estão contratados. Muito bem, acho que agora respondemos todas as perguntas, correto? Não sei se tem mais alguma pergunta, se não, acho que a gente pode encerrar. Então, deixa eu dar aqui primeiro uma palavra final. E, de novo, muito obrigado a todos aqui por participar. Estamos aqui 110% à disposição de todos vocês para tratar aqui dos temas do fundo. Saibam que estamos aqui super atentos, né, em realmente fazer uma gestão muito próxima dos ativos, da Care, e, obviamente, para que a gente cuide, né, do capital que todos vocês delegaram aqui ao fundo. Né? Estamos, obviamente, acompanhando aqui esse movimento, né, de curtailment, de geração abaixo do esperado. Por outro lado, como já foi dito aqui, os projetos estão servindo a dívida do BNB e, obviamente, isso vai desalavancando os projetos ao longo do tempo e, somado, né, à desalavancagem dos projetos com os mecanismos de proteção, reafirmamos aqui que buscaremos, né, realmente retornar o capital e o retorno, né, contratado aqui para este instrumento, para que todos vocês tenham esse retorno obtido ao longo do tempo aqui nesse ativo. Lembrando que 2027 é um ano importante aqui para a gestão deste fundo. Então, portanto, contem conosco aqui para qualquer tema que tenham. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. André e Obrigado, gente. A gente fica super à disposição, como o Marcelo falou, e mais uma vez, só reforçando aqui o nosso e-mail, ri.pc11@patra.com, nosso site, pc11.com.br, lá tem todos os nossos relatórios. Convido todos a se inscreverem no nosso mailing, quem não tiver inscrito já, para receber aí as últimas comunicações do fundo. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, e até amanhã a gente deve publicar aqui o replay desse webcast, e a apresentação para consulta de vocês. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.